João 15:16 diz assim a palavra do Senhor: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Amém? Vamos ler tudo junto? Vocês não me escolheram, tudo junto. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Amém? Glória a Deus. Vamos orar por essa palavra. Senhor, nós oramos, Pai, para que o Seu Espírito Santo venha nos revelar nessa noite essa mensagem maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Senhor Deus, que seja agora o Teu Espírito Santo a trazer a revelação, não seja eu, pastor Aguiar, a ministrar, mas o Teu Espírito Santo, a quem nós damos plena liberdade de me usar, Senhor Deus, para trazer a revelação que o Senhor preparou para nós nessa noite. Fala, Senhor Deus, agora aquieta todo aquele espírito que não vem de Ti. Nós está repreendido aqui em nosso meio, espírito de dispersão, mas somente o Teu Espírito tem liberdade, Senhor Deus, em nosso meio. Em nome de Jesus, Pai, fala para que nós possamos sair daqui acrescentado da nossa fé, que nós entendamos assim a Tua mensagem, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos fazer um exercício de leitura ao contrário. Se a gente lê esse versículo ao contrário, ele está dizendo o seguinte. Volta de novo lá na tela, por favor. Olha, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedir em meu nome. A fim de que o Pai lhe conceda o que pedir em meu nome, eu peço, designei, eu os escolhi, eu designei para irem e darem fruto, fruto que permaneça. E não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. Olha que interessante. Essa palavra o Senhor vem trazendo para nós já a direção já há algum tempo. Domingo passado eu trouxe aqui para vocês aquele desafio de trazer uma pessoa para Cristo, amém? E a palavra veio confirmar essa semana, para que a gente andasse nessa direção. O que nós estamos falando aqui? Deus está falando o seguinte: vocês têm pedido, têm orado, têm pedido tantas coisas, mas assim, a palavra do Senhor, dita nesse versículo, falando tudo que vocês pedirem em meu nome, para que teu Pai lhe conceda. Então, primeira coisa, não é qualquer pedido, tudo que pedir em meu nome. Nós estamos falando tudo aquilo que você orar através da palavra. É Jesus que está falando. Jesus é a palavra. Tudo que vocês estiver alinhado com a palavra de Deus. Se você estiver orando uma coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus para a sua vida, para a direção da sua casa, Deus falou, não tem nenhum compromisso com o mundo. Eu tenho compromisso com a minha palavra e eu velo para cumpri-la, diz a palavra do Senhor. Então, tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, tudo aquilo que vocês estiverem orando, alinhado com a palavra de Deus, Deus falou o seguinte: eu vou te conceder. Mas, para que isso aconteça, eu designei vocês. Eu designei vocês. Eu designei vocês que vades e deem frutos. Frutos que permaneçam. Então, nós estamos falando aqui em ide, fazei discípulo. Lembra? Mateus 28, 19. Ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Deus é maravilhoso. Ele está confirmando o seguinte, olha, qual que é a nossa missão? E não foi você que escolheu estar aqui hoje. A primeira parte fala, não foi você que escolheu. Foi eu que os escolhi. Eu os escolhi e designei para que vades e dei frutos. Fruto que permaneça é fazer discípulo. Então, fruto que permaneça. E aí, quando nós fazemos aquilo que está na vontade do Pai, segundo a Tua palavra, tudo que nós pedir, Deus vai conceder. Olha, nós estamos aqui nesse projeto de oração intercessória, para Deus dar a direção,
para que a gente possa... E Deus está mandando, está respondendo às nossas orações. E creia, Deus quer nos abençoar para que nós sejamos abençoadores. Então, nisto está o propósito de hoje, né? A palavra do Senhor vem falando tremendamente que Ele não fomos nós que escolhemos a Ele. Ele que nos escolheu. Não fosse vós que me escolhesse, mas a mim, mas eu escolhi. Pelo contrário, né? Deus está falando o seguinte: não foi você que escolheu estar aqui, Deus nos escolheu. Quando? Desde o dia em que você foi concebido no ventre da sua mãe, Deus já estava de olho em você, como nós já dissemos domingo passado, né? Que Deus já estava de olho naquele momento lá da fecundação do óvulo da sua mãe, né? Você era uma sementinha entre 300 milhões de sementes, e Deus fez com que você fosse o vencedor. Você ganhasse de todos aqueles 299.999.999 sementes que poderiam ter outra pessoa, não você, mas Deus escolheu. E Deus tem um propósito. E o propósito de Deus é que a gente vá e dê frutos. Que a gente faça discípulos. Irmãos, qual que é a nossa grande dificuldade? Então, nós estamos falando aqui, ide fazer discípulos, né? Que é o ide, que está lá em Mateus 28, 19. Mas a grande dificuldade de todos aqueles que nasceram de novo, primeiramente, se você está aqui hoje, é porque você nasceu de novo. Se você está aqui ainda não passou pelas águas, não aceitou Jesus Cristo, tenha esse convite no final do culto. A gente pode fazer isso, que você possa declarar Jesus Cristo como seu Senhor na sua vida e você possa nascer de novo, porque essa é a promessa para os nascidos de novo. Então não se preocupe. Então, se você ainda não é, mas tem esse desejo no coração, ainda hoje, você não vai embora antes de você dar oportunidade para que o Espírito Santo venha reinar em você e você seja o protagonista desse plano de Deus. Amém? Eu não conheço todos que estão aqui, né? Mas se tiver alguém aqui que não aceitou Jesus, eu quero que no final você me procure. Mas, irmãos, qual que é a grande dificuldade que nós vemos? A grande dificuldade é que Deus coloca aqui, ide fazer discípulos. E aí, nós falamos assim, bom, isso não é para mim. Você pode estar no banco falando assim, quem sou eu para fazer discípulos? Jesus fazia discípulo, mas quem sou eu para fazer discípulo? Aí vem as acusações do maligno falando assim, você é um pecador, você fez coisa, ainda ontem você aprontou, ainda hoje, quem é você para fazer discípulo? E é nisto que nós precisamos, assim, entender que Deus nos escolheu. Quando nós nascemos de novo, Deus nos deu a oportunidade para que nós nos reconciliasse com Cristo. E nessa reconciliação, através do sangue de Jesus, nós estamos lavados e remidos. E todo aquele que nasceu de novo, se ele escorregar, tiver um deslize, a palavra diz lá em João 8:9 que Deus é fiel para perdoar se você se arrepender. Então Deus dá oportunidade, agora, pois nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Então essa proposta é para você sim, né? Então eu queria dizer para vocês o seguinte, que às vezes nós temos aqui pessoas falando assim, quem sou eu? Pensando que é pela sua força, é pela sua capacidade, esquece que nós estamos aqui pela graça. Nós estamos aqui pela graça, pela misericórdia de Deus. E a graça, irmãos, é lembrar que não é você que faz, é Cristo que fez. É lembrar que não fosse pelo aquilo que Cristo conquistou na cruz, eu não estaria aqui. Você não estaria nem aqui na igreja se você não tivesse tido a primeira vitória que foi de Cristo na cruz. Portanto, nós temos que entender que não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria, não é pelo nosso intelecto que nós vamos fazer discípulo, mas pela graça, pelaquilo que Deus nos capacita, pelaquilo que o Senhor fez por nós. Aí, eu queria lembrar vocês que a acusação vem.
Tem pessoas que não têm coragem de subir aqui no púlpito e falar assim, eu não sou merecedor de subir naquele púlpito, nem para pegar o microfone. Tem pessoas, às vezes, que falam assim, não, eu falo daqui de baixo mesmo, né? Porque acha que a pessoa, porque ela fez alguma coisa, porque ela pecou, porque ela está afastada de Deus. Não. Deus nos acolheu como pai, e o pai continua sendo pai sempre. Mesmo que o filho erre, mesmo que o filho se suje, o pai vai lá, acalenta o filho, limpa o filho, coloca uma veste nova no filho. Enfim, Deus é um Deus que nos acolhe sempre. Basta que você queira ir até os braços do Pai. Mas, irmãos, o que prende muitos irmãos de fazer discípulos, de trazer pessoas para Cristo, de falar do Evangelho do Senhor, é achar que ele não é merecedor. Então, nós temos que lembrar que ninguém aqui é merecedor. Que é pela graça que nós somos salvos. Que é pelo sangue derramado na cruz. E eu lembro aqui uma história de um menino, que esse menino morava assim, né, numa propriedade rural, ele morava perto de um riozinho, e ele achou lá uma pedra maravilhosa, uma pedra que tinha tudo para ser um diamante, uma coisa linda, maravilhosa. E aquele menino que sempre que ele chegava da escola, a brincadeira preferida dele era ir lá pegar aquela pedra e brincar com aquela pedra. Ele brincava com aquela pedra, mas na hora de ir embora, ele, para que alguém não achasse aquela pedra e roubasse a pedra dele, ele escondia a pedra na lama. Ele enfiava ela na lama, escondia, falou assim, essa ninguém vai achar. No dia seguinte ele vinha, pegava a pedra lá suja, ia lá na cachoeira, lavava aquela pedra e brincava de novo. E depois ele escondia na lama aquela pedra para ninguém achar aquela pedra. Aí, todo dia indo lá lavar na cachoeira, ele falou assim, poxa vida, né? O que eu estou fazendo? Por que eu não pego essa pedra e já escondo ela debaixo da cachoeira? Por que eu tenho que esconder na lama, sujá-la de lama, se eu posso deixar escondida debaixo da cachoeira? Então ele fez isso. Então no dia seguinte, ele chegava lá e achava a pedra já estava limpa. Amém? O que nós estamos falando aqui? O Senhor está falando para que nós tomamos uma decisão de esconder a nossa vida debaixo do sangue de Jesus. Amém? Que você já está limpo, purificado sempre. Ninguém vai chegar e falar que você não é merecedor de levar a palavra de Deus para uma pessoa, para uma igreja, para alguém que esteja precisando de uma palavra de salvação. Você vai estar sempre limpo, em nome de Jesus, porque você vai estar limpo sempre. Leva debaixo do sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. É por isso que ele pagou esse precioso preço tão alto que a gente não consegue imaginar. O que foi Jesus morrer naquela cruz por nós? Então, o sangue precioso tem um poder tremendo. Então, esconda a sua vida, né, debaixo do sangue de Jesus. Quando alguém vier com alguma coisa contra você, você fala negativo. A palavra diz lá em João 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, você não tem mais que ficar se culpando. Então, a coisa é a seguinte, então nós temos que cumprir essa vontade de Deus. E eu queria dizer para vocês, né, que essa grande comissão, ir de fazer discípulos, foi uma determinação que Jesus deu para todos os seus seguidores. Ide a todas as nações, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, olha, mas pastor, quem vai batizar? Não se preocupe. Mas o fazer discípulo é alguém olhar para mim, para você, e falar assim, eu quero seguir, eu quero esse Cristo, eu quero esse Deus para a minha vida. E aí a igreja, ela tem todo um acompanhamento, nós temos aqui pessoas que vão te apoiar para poder firmar essa pessoa. E a palavra diz assim, fruto que permaneça. Porque pessoas que vêm à igreja e vão embora, esse fruto não permaneceu. Nós queremos pessoas que permaneçam na fé, que levem outros para Cristo e a igreja do Senhor marche em crescimento. Em nome de Jesus, nós cremos que essa palavra que está vindo aqui, confirmando o propósito de Deus, é uma direção que nós não podemos assim desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. Nós temos que marchar. Eu queria lembrar vocês, né, que nessa situação aqui, existem dois protagonistas, o mestre e o discípulo.
Ir de fazer discípulo. Um é mestre e o outro é discípulo. Então, eu queria falar para vocês aqui, a revelação que a palavra traz hoje é tremenda, para nós entendermos como é que funciona essa questão do discípulo e do mestre. Olhando a sociedade em que Jesus viveu, na época em que Jesus esteve nesse mundo, né? Como é que estava a situação na época? Eu queria trazer esse cenário para vocês entenderem, né? E primeiro o seguinte, no tempo de Jesus, você sabe que todo mundo aqui sabe que Jesus era judeu, tá bem? Ele era da tribo de Judá, portanto, era um judeu. Então, por ser um judeu, tinha lá a sua crença, a sua religião, né? Eles eram, assim, os pais da fé eram Abraão, Isaac e Jacó. Os pais da fé de Jesus, melhor, de todo o povo judeu. E aí, eu queria dizer para vocês o seguinte, na época de Jesus, 2000 e tantos anos atrás, não havia nenhuma criança analfabeta. Todas as crianças sabiam ler, e elas começavam a aprender a ler em cima do livro da Bíblia. Ou melhor, né, dos 5 primeiros livros do Velho Testamento, que é o Torá. Então, todas as crianças hebreias, ela tinha essa tradição de aprender. Por quê? Porque em Deuteronômio 6, a palavra diz assim que os pais deveriam ensinar os seus filhos andando, caminhando, sentando, na hora de comer, na hora de dormir. Tem que ensinar a palavra de Deus. Isso aí está lá em Deuteronômio 6, um mandamento que Deus dá ali, para que o povo de Deus ensinasse desde pequenininho os seus filhos sobre a palavra de Deus, sobre a vontade de Deus, para que os planos de Deus se cumprissem na vida dele. Olha lá para vocês verem, Gênesis 18, 19, diz assim, ó, muito parecido com a palavra que nós dissemos hoje aqui. Lá em Gênesis 18, 19, o Senhor já disse, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele tem falado a seu respeito. Não é muito parecido com a palavra? Porque eu os escolhi. Não fosse vós que me escolhessem, eu os escolhi. Para quê? Para quê? Para que vocês ensinem os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem justiça e juízo, que é a palavra de Deus. Para quê? Para que vocês alcancem as bênçãos de Abraão, que Deus tem falado a respeito. Então, irmãos, nós oramos, nós viemos para a igreja do Senhor, nós queremos aqui, nós não pregamos aqui a teoria da prosperidade, mas a história do povo de Deus, do povo judeu, é uma história de um povo vencedor. Você não vê pessoas assim, você não vê assim pessoas favelas, você não vê assim essa situação de miséria que a gente vê nos outros países. Por quê? Porque esse povo é doutrinado desde pequenininho a andar segundo a palavra de Deus. Então, nisto, eles são disciplinados. E eu queria passar aqui para vocês como é que uma criança, na época de Jesus, como é que uma criança era ensinada. Primeiro que estava lá em Gênesis 18, 19, uma orientação dos pais a colocar, em Deuteronômio 6, já fala isso, né? Que você tem que ensinar o seu filho andando, caminhando, deitando, ao levantar, ao sentar para comer. Tem que falar da palavra de Deus. Mas eu queria dizer para vocês que, independente da situação, há 2000 anos atrás, o povo de Israel não tinha uma criança analfabeta. E todos sabiam a ler, e mais do que ler. E eles começavam a ler, aprendendo sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco nosso, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Tá bem? Esses 5 primeiros livros da Bíblia é o Torá, que o povo de Deus, ele ensinava as crianças, e as crianças tinham uma obrigação formal
de aprender a Bíblia a partir dos 6 anos até os 10 anos. Então, dos 6 anos até os 10 anos, eles tinham lá um estudo, essa fase era chamada do Bet Sefer, né? O Bet quer dizer ensino fundamental, que significa casa de leitura. Então, o que nós tínhamos aqui de ensino fundamental, lá era o Bet Sefer, que é a casa de leitura. A criança com 6 anos de idade, ela pegava, primeiro é o seguinte, né? Tinha lá naquela época o rabino, que eram os mestres da palavra, pessoas conhecedoras, estudiosas da palavra, que ao sábado ia lá na sinagoga e pregava a palavra para todas as famílias. Mas na semana inteirinha, nos outros dias, ele ensinava as crianças a começar a ler, em cima da Bíblia. Então, dos 6 aos 10 anos, as crianças passavam por essa primeira fase do ensino fundamental lá deles, que era decorar os 5 primeiros livros da Bíblia. Uma criança com 10 anos, ela já sabia falar decor os 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos fazer uma brincadeira aqui com o professor da Escola Bíblica Dominical, né? Se a gente perguntar para quem tem mais de 10 anos aqui, quantos versículos você tem decor? Para dar uma chance, né? É bem mais fácil de falar assim, quem aqui conhece os 5 livros Pentateuco decor? Eu não conheço decor. Eu conheço de ter lido, mas as crianças decoravam, eram obrigados a decorar os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, essa primeira fase do ensino da palavra de Deus era muito interessante. O rabino, para poder trazer assim um gosto pela leitura, uma atração pela leitura, você sabe o que eles faziam no começo, assim? Eles colocavam na lousa a palavra de Deus e lambuzavam ela de mel. E as crianças eram convidadas a ir lá experimentar o gosto do mel. Olha lá, vou repetir. Eles lambuzavam a lousa de mel e convidavam as crianças lá a experimentar o mel. Então, naquela época não tinha açúcar, não tinha nada mais doce que o mel. Então, ficava na mente das crianças que a palavra de Deus era doce como mel. Olha que boa sacada, né? Porque qual a lembrança que tem da palavra de Deus? Uma coisa doce, gostosa, né? Então, nisso, as crianças tinham já uma afeição pela palavra de Deus. Qual a criança que não gosta de doce? Fala para mim. É difícil, né? Então o rabino já deixava a lousa lambuzada de mel e as crianças iam experimentar o gosto do mel. Por isso que tem passagem que fala que a Bíblia, né, a palavra é doce como mel. Já é uma doutrina, uma cultura do povo hebreu, que já passava isso para os seus filhos. Irmãos, aos 10 anos, a criança, ela já tinha, assim, uma preparação. Ela sabia os 10 livros de cor. E quando terminava aquele período, que é o Bet Sefer, né? Então, selecionava os melhores daqueles alunos. Se tinha uma turma de 300 crianças, um exemplo, então, umas 10% daquela turma passava para a segunda fase. Então, somente os melhores alunos que continuavam o estudo da palavra nessa classe. Aqueles que não passaram na seleção, que não foram tão capacitados, assim, não tiveram um bom desempenho, não foram assim os melhores, os tops ali daquela turma, eles falavam assim, olha, vocês voltam para sua casa, vocês vão ser um bom hebreu aprendendo a profissão dos seus pais. Os outros voltam para uma segunda fase do ensino. Essa segunda fase do ensino seria o Bet Midrash, que é casa de ensino. Então, a primeira casa é a casa da leitura, porque era para decorar. A finalidade dos primeiros 4 anos, dos 6 aos 10 anos, as crianças tinham que decorar os 5 livros da Bíblia, né, do Torá, que é o Torá deles, que é o Pentateuco nosso. Agora, dos 10 aos 14 anos, aí só os melhores que participavam.
E esses melhores que participavam, eles já não iam estudar mais somente os 5 livros da Bíblia, já iam ler o Velho Testamento inteiro, todos os profetas, toda a Bíblia do Velho Testamento, no Velho Testamento, todos os demais livros. E aí, esse estudo já era um estudo muito mais rigoroso. Então, o estudo naquela época, naquela época e também na cultura lá dos hebreus, é um estudo assim, que você não só vai entender o que está escrito ali, como vai discutir cada coisa que está naquelas passagens. Naqueles 4 anos, do 10 aos 14 anos, aquelas crianças já, partindo para adolescentes, eles já aprendiam a discutir. E eles aprendiam o quê? A perguntar, e quando eles perguntavam, para ter entendimento, o rabino respondia, né, que era o rabi, o mestre, né, respondia com outra pergunta. Então, essas crianças, eles eram os melhores, eram os melhores ali da turma anterior. E eles tinham uma capacidade de discussão, eram pessoas assim bem formadas, e ali eles estavam ali para poder, então, já não ser mais um decorar, é entender. Então, nisso aí, irmãos, só para fazer um reflexo, né, da passagem de Jesus. Você lembra aquela passagem que Jesus, aos 12 anos, ele, naquela ida dos seus pais a Jerusalém para o censo, e ele se perdeu dos seus pais, e foi encontrado numa sinagoga, discutindo com os doutores da lei? Então, Jesus já estava no segundo estágio. Então, o que nós estamos falando aqui para vocês? Que a Bíblia, ela não conta a história inteira de Jesus, mas as passagens que nós vamos ver, nós vamos entender a formação de Jesus, porque você sabe que Jesus, ele veio ao mundo, ele se fez homem. Então ele era uma pessoa sábia, inteligente, mas era uma criança estudiosa. Ele era uma pessoa que passou pelaquela primeira fase, decorou os 5 livros do Pentateuco, que é a Torá dos judeus, e ele, no livro que era para discutir, dos 10 aos 14 anos, ele foi encontrado discutindo com os fariseus, os doutores da lei, lá na sinagoga. Isso a gente consegue entender que Jesus era uma pessoa, assim, excepcional, mas ele era muito estudioso, porque a Bíblia diz que ele deixou toda a prerrogativa de ser Deus para ser homem. Então ele não estava ali com uma luz divina iluminando ele, porque ele tinha, sim, né, uma missão a cumprir, mas ali ele se fez homem. Ele era uma criança estudiosa. Então, isso nós temos que nos inspirar, que Jesus, ele lutou, né, para se formar o entendimento, ele estudou, ele era uma pessoa que tinha um conhecimento fantástico, que a Bíblia diz que quando os pais de Jesus encontrou ele naquela sinagoga, e os doutores da lei estavam maravilhados com as perguntas que ele fazia para eles. Porque, como eu disse, o estudo daquela época, né, era assim, fazer uma pergunta, e ele respondia aquela pergunta com outra pergunta. E Jesus, as crianças naquela idade, elas eram treinadas a conhecer os grandes mestres, as teorias, o entendimento, a leitura de cada passagem, de cada profeta, entender. E por isso que a gente vê Jesus, nas suas passagens, discutindo com os fariseus, porque ele era uma pessoa preparada, né? Uma pessoa que ele se formou ali, né, naquela tradição da escola judaica. Mas, irmãos, seguindo, né? Então, aos 14 anos, formava-se, então, os melhores dos melhores. Já não era mais uma turma de 50, talvez 10, 15 alunos que passavam para o terceiro estágio. Aí, o primeiro estágio era o Bet Sefer. O segundo estágio, do 10 aos 14 anos, é um Bet Midrash, que era o tempo, uma casa de ensino. Agora, dos 14 aos 30 anos, começava a terceira fase dos alunos que passassem naquela segunda seleção. E aí, irmãos, o teste era muito mais severo para poder passar. Eram os melhores dos melhores dos melhores. A pessoa
que não passou na primeira fase, voltou para casa para ser um bom hebreu, para estudar a profissão dos seus pais, para viver, porque ele não tinha, segundo o seu mestre lá, um potencial para ir seguir em frente. Quem passava para o segundo estágio ia ter uma segunda formação. Já seria um ensino mais de debate, de discussão. E aí, o mestre lá ia provar o melhor dos melhores. Só o melhor dos melhores que passavam para o terceiro estágio, que é o Bet Talmud, que é o ser discípulo. E aí entra o que está a palavra de hoje. A palavra de hoje fala assim: não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Amém? Lembra essa passagem? Pois bem, quando chegava nessa fase, no terceiro estágio, que era o melhor dos melhores, que seriam aqueles que passaram, esses 10 jovens que passou no segundo estágio, para o terceiro estágio, que ia dos 14 aos 30 anos, eles tinham que procurar um mestre, um rabino, alguém que tivesse, sim, o melhor conhecimento. Então, imagina que existem mestres de vários estilos. E esses alunos, eles queriam um mestre que tivesse o jugo mais pesado, ou seja, a disciplina mais forte, os valores mais fortes, para que eles falassem assim: eu quero ser o melhor dos melhores. Então, esses alunos que passavam para o terceiro estágio, eles iam procurar um mestre, escolher o mestre que eles queriam servir. Olha só, eles tinham que procurar o mestre, escolher o mestre. Era a função deles. E aí, a hora que eles escolhiam aquele mestre, eu quero o doutor tal, eu quero o fulano tal, né? Que esse tem um currículo exemplar, né? Formado em Harvard, né? Formado em graduação lá na escola tal, né? Então, esse cara, esse mestre aí, eram os mais procurados. Só que esse mestre, ele ia avaliar se aquele aluno tinha potencial para ser seu seguidor. Então, o terceiro estágio é o Talmud, né? O Talmudim, que eles, no plural, em hebreu, o in, é o plural, não é diminutivo, que nem nós temos aqui o diminutivo, né? Pequenininho, né? Min, né? Não tem. Então, o Talmud é discípulo. O plural de discípulo. Então, os discípulos Talmudim, eles eram, assim, um grupo bem menor que procurava seu mestre, escolhiam um mestre, para assim, é esse que eu quero seguir. E ele passava por um exame de seleção com esse mestre. E esse mestre falava assim: deixa eu ver se você tem potencial. Ia conhecer o histórico dele, ia conhecer a família dele, o compromisso dele, ia avaliar o caráter dele para ver se ele tinha condição de ser um mestre igual a ele. Então, o que é o Talmud? É ser discípulo, é ser igual ao mestre. Então, o mestre, tanto o aluno tinha potencial para aprender, como o mestre ia avaliar se aquele aluno, ia reconhecer ele como uma pessoa capaz de ele investir 16 anos de estudo. E como é que era esse estudo, pastor H? Esse estudo, ele era o seguinte: a partir do momento em que o mestre falava assim: olha, você está aprovado, segue-me. Era tudo que o aluno queria, né? Porque o sonho da vida dele é ser aceito. É que nem você, por exemplo, hoje aqui nós temos grandes faculdades, universidades, escolas, que você, para entrar lá, não é você ter dinheiro só, não. Você tem que passar por um teste de seleção, né? A Zuleika, que está aqui, ela conhece o INSPER, por exemplo. Né? A pessoa quer entrar no INSPER porque quem tiver um currículo de formação, né, de educação corporativa no INSPER, ele tem uma carreira já de sucesso garantida. Custa R$4.000, né, uma mensalidade lá. Mas não é só ter dinheiro para pagar, tem que passar no exame de seleção para entrar lá. O mestre
O mestre, ele fazia esse exame. E quando o aluno falava assim, fui aprovado, ele me aceitou a ser o seu seguidor, aquilo ali, a palavra assim, ó, vem e segue-me, era o maior sonho da vida desses jovens que se formaram. Então, Jesus, ele passou por essas fases, né? E ele foi mestre. Agora, como é que Jesus foi mestre? Como é que Jesus chegou a mestre? Não, porque Jesus era Deus. É Deus, não era? É Deus. Não, mas ele tinha que, como homem, também se graduar para ter essa condição de ser chamado mestre. Olha que interessante. Então, nesse terceiro estágio de 14 para 30 anos, né, esse período, o discípulo tinha que acompanhar o seu mestre, assim, ir passo a passo. A palavra, os estudos que falam lá que o Talmud, que é o discípulo, ele tinha que ter a poeira do seu mestre. Ele tinha que estar no pé do mestre. Se o mestre ia para lá, ele ia para lá. Se ele ia para cá, se ele ia numa viagem, se ele ia ao banheiro, ele ficava lá na porta, lá ele não entrava junto, mas ele ficava lá. Ele chegava até as vias, de fato, de acompanhar o mestre, porque ele queria aprender tudo que o mestre pensava, tudo que o mestre falava, como é que ele agia, Então não era a hora de aula dele, assim, lá, vamos lá, das 10 às 14, não. Era 24 horas por dia, seguindo o seu mestre, para poder aprender do mestre. Então o discípulo tinha que ter essa formação, e no final, a formação de um Talmud, tinha que ser assinado por 2 mestres. Um que deu o treinamento para ele e falou, olha, esse discípulo passou realmente em todas as suas fases. Eu acompanhei ele, ele passou na primeira, na segunda, na terceira fase. Ele me acompanhou esses 16 anos e em termos de compromisso moral, capacitação, estudo, de esforço, de intelectual, ele tem tudo para ser um mestre. Porque ele ia se formar ali um novo mestre. Ele poderia ter ali, a partir do momento que ele se formasse, ele era igual ao seu mestre. Então ele poderia ter discípulos. E nisso é que a gente vê, né, como é que era a formação religiosa daquela época. Qual era o grau de exigência? Tanto é que nós vemos aqui a questão de Jesus, né? Jesus, ele não era chamado de mestre? Rabi? Por que será que as pessoas chamavam Jesus de mestre? E sempre quando Jesus estava as pessoas ouvindo a Jesus? Porque ele era mestre. Mas ele era mestre porque era um dom de Deus? Sim, um dom de Deus, porque a pessoa hoje também tem nossos, aqui dentro dos dons do Espírito Santo, dom de mestre. Mas ele estudou e se preparou e tinha experiência para isso. E a palavra diz que um Talmud, um discípulo que ia ser mestre, ele tinha que ter o aval de 2 mestres. E Jesus? Onde que Jesus, a Bíblia fala que Jesus teve esse respaldo para poder ser mestre? Lembra uma passagem que tem lá em Mateus 21, 23, que Jesus estava no templo. A palavra diz assim, ó, Jesus chegando ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e anciãos do povo. E perguntaram, com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Né? Então, olha só. Chegaram para Jesus e falaram assim, quem foi seu mestre? Quem te deu autoridade para você vir aqui no templo ensinar a palavra? E Jesus, como ele aprendeu bem, ele respondeu com outra pergunta para os seus perguntados lá. Então, Mateus 21, 23, diz assim, a palavra do Senhor diz assim, ó, quem foi que te deu essa autoridade? Aí ele respondeu, eu também lhe farei uma pergunta, né? Ao estilo que eles aprendiam. Se me responderem, de igual modo vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Não é João Batista? Do céu ou dos homens? E ele fez essa pergunta,
E eles então se puseram a discutir entre si. Se dissermos que é do céu, ele nos dirá, então por que não creste nele? Mas se dissermos que é dos homens, tememos o povo, porque todos consideram que João é um profeta. Então ele respondeu a Jesus, não sabemos. E Jesus lhe disse, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Mas é claro, todos os indícios que Jesus foi uma pessoa que aprendeu com João Batista, né, que João Batista ele era o mestre, já vinha de uma linhagem de mestres, né, de rabinos. Né, então, João Batista já tinha aquilo ali na família, sacerdote. Então Jesus, ele não revelou, falou, já que você não me respondeu, também não tem que responder. Porque era assim que Jesus, ele fazia quando alguém perguntava uma coisa, ele respondia com outra pergunta, e colocaram os doutores da lei, né, num aperto, numa sinuca ali. E aí, irmãos, nós queremos fazer o seguinte, com qual autoridade Jesus, então, foi considerado mestre? Ele tinha que ter 2 avais. O primeiro aval foi de João Batista. Você lembra quando Jesus falou assim, eu vou me batizar, né, também, e ele se encontrou com João Batista falou o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí aquele que tira o pecado do mundo. Então ele já deu um aval para Jesus como um Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, já deu um aval como uma pessoa que tinha a condição de ser respeitado, tinha consideração. Então o primeiro foi o próprio João Batista, que deu esse atestado para ele ser mestre. E o segundo foi no batismo de Jesus, que quando ele passou pelas águas, ali o céu se abriu e uma voz que veio do céu falou assim, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. 2 avais. Então aquele povo falou assim, se o céu o recebeu, se o céu o endossou, então Jesus passou a ser ali um mestre super procurado. Todo mundo queria ouvir Jesus, porque ele foi publicamente reconhecido como o maior dos mestres ali, pois o próprio céu o reconheceu. A ele ouvi, diz a palavra, eis aqui o meu filho amado, a quem me comprazo. A ele ouvi. Então o próprio céu falando assim, a ele ouvi, quem é atestado maior? De que ele tinha propriedade e autoridade para falar? Nisto, Jesus começa então o seu ministério. Depois do batismo, em que ele é levado para o deserto para ser provado, tentado ali naquelas 3 tentações, ele volta para constituir o seu ministério, ele vai para o mar da Galileia encontrar os seus discípulos. E Jesus já começa ali quebrando todo o padrão de religiosidade. Enquanto, na época, os discípulos procuravam o mestre, Jesus é que foi procurar os seus discípulos. Então, Jesus, chegando lá no mar, ele encontrando ali 2 pescadores, Pedro e André, que tinham vindo de uma pescaria de insucesso, né? Pescaram, não pegaram nada. Jesus encontra aqueles 2 discípulos e fala para ele, lançai a rede, que pegaram alguma coisa? Nada, né? Estamos aqui cansados essa noite, foi fracasso total. Ele fala, lança a rede do lado direito. E ele falou, se o senhor está mandando, vou ouvir, né? Irmãos, quando Jesus os chama para serem pescadores de homem, eu pergunto, vocês acham que Pedro e André, os discípulos de Jesus, eram analfabetos? Eram iletrados? Não. Nenhuma criança era analfabeta, nenhuma criança iletrada. Mas eles, com certeza, ficou lá atrás, não foi um daqueles melhores dos melhores. Não foram capacitados a seguir para frente, porque eles não sei se foi na primeira turma, né, dos 10 anos, que ele falou, olha, volta para casa, aprender o ofício dos seus pais, vai ser pescador que nem seu pai, porque você não tem potencial para ser mestre. Então, imagina a frustração de Pedro, André, dos discípulos de Jesus, de não terem oportunidade de seguir um mestre. E aí vem o maior dos mestres e fala assim, vem
e segue-me. Jesus quebra todos os paradigmas. A palavra de Deus está dizendo assim: não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi. E o que é que Jesus está fazendo com a hora que ele inverte os padrões? Ao invés do discípulo procurar o mestre que procura o discípulo, para quem vai ser seu discípulo, Jesus está procurando os improváveis para calar os sábios, né? Aqueles sábios que falam assim: porque eu posso, eu sou. Não, Deus é que pode, Deus é que é. Então, nisto, Jesus quebrou um paradigma muito grande. Aquelas pessoas ali que tinham sido reprovadas, que não tinham condições de seguir o seu mestre, elas foram, então, acompanhar Jesus, o maior dos mestres. Olha que benção. Nisto, eu estou trazendo para você a seguinte reflexão. Às vezes, eu estou aqui falando, vocês estão aí. Um dia, eu estava, imagina, há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, eu estava sentado, nunca imaginava que eu era um improvável, aos olhos, meus olhos, de um dia trazer a palavra de Deus para mais de uma pessoa. Talvez você que esteja sentado aqui, ouvindo, você esteja achando o seguinte: eu também, quem sou eu? Sou um improvável. Uma pessoa que não tem talento, não tem capacidade, mas Jesus é que escolhe, não nós que escolhemos. Então, se você entender essa mensagem de hoje, que Jesus escolheu a mim, escolheu você para a obra dele, você não vai deixar as perguntas que não quer se calar: como eu vou fazer essa obra? Porque nós não fazemos a obra. Quem faz a obra é o Senhor, é o Espírito Santo. Nós somos instrumentos do Senhor, damos a boca do Senhor, somos assim, a direção do Senhor tem que ser isso. Porque se nós entendermos que nós somos servos e o que o Senhor que dá a direção para a nossa vida, então se a obra de Deus precisa, os ceifeiros são poucos, mas se a área é grande, quem somos nós? Somos aquele que Deus já escolheu. Amém? E que você às vezes está sentada pensando: como eu faria isso? Eu queria dizer para vocês que naquela época, por que Jesus foi batizado? Só para vocês entenderem um pouquinho aquela questão da confirmação do ministério. Jesus, naquela época, os hebreus, os judeus, eles eram batizados por duas razões. Primeiro, para se purificar. Por quê? Hoje, acho que foi ontem, né, o pastor Rodrigo lá em Sorocaba, ele estava pregando, ele estava lembrando. Ele falou assim: olha, os judeus tinham um costume muito severo de higiene, de lavar as mãos. Ninguém podia comer sem lavar as mãos. Aí você fala: bom, é saudável, né? É uma higiene, né? E lá atrás ele já tinha essa higiene, mas não era questão de higiene, não. Por quê? Apesar dele comer com as mãos, ele não estava preocupado com as bactérias, estava preocupado que se ele tivesse colocado a mão num lugar onde tivesse sentado um samaritano, ele estaria contaminado. Se ele tivesse tocado numa mulher que estava no seu período menstrual, ele estaria impuro. Então, ou seja, ele tinha que lavar as mãos pela impureza, tamanha era a preocupação deles de poder comer. Como eles comiam com as mãos, não tinha talheres, eles ingeriam alimento e ia ficar impuro. Então eles eram assim: olha, você tem que lavar as mãos, mas não era pela higiene que nós temos hoje, a consciência das bactérias. Não, é pela não contaminação. Então, o batismo, na época dos judeus, era primeiro o batismo da purificação, para poder lavar, né, todos aqueles pecados de impureza, e ele passava pelas águas para isso. Segundo, para reconhecer o seu mestre. E hoje, quando nós batizamos alguém, né, na nossa igreja, ele faz uma declaração de regra de fé. A pessoa declara que ele tem a Bíblia Sagrada como a sua única regra de fé. Amém? E o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Nisto, ele diz a quem ele está alinhado.
Quando a pessoa é batizada na época, ele falava assim, eu batismo em nome de quem? Na época, quem batizava? João Batista. Então, eu sou da linhagem de João Batista. Então, irmão, a necessidade de Jesus passar pelo batismo, além de cumprir o mandamento, tinha essa questão também de ficar claro para a sociedade que ele estava alinhado à doutrina de João Batista. E aí, tinha também a questão de Jesus já trazia o contato daquilo que ele teria lá na frente, que é pagar já a aproximação com os pecadores. Embora não sendo pecador, mas ele subiu numa cruz, no madeiro, como se fosse, né? Tomando para si todos os nossos pecados. Então, o batismo tinha essa função de reconhecer quem era que Jesus estava alinhado. Eu queria dizer para vocês o seguinte, na nossa igreja, quando nós batizamos em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, batizamos em nome de Jesus. Então, eu queria dizer para vocês que tem muitas pessoas que são batizadas em outras igrejas que não seguem a palavra de Jesus. Então, se uma pessoa é batizada nas águas, mas não em nome de Jesus, ele precisa ser batizado de novo. Por exemplo, nós que estamos aqui na Grande São Paulo, que nós temos em São Paulo igrejas de gays. Se vem uma pessoa dessa igreja filiar-se à nossa igreja, você receberia? Bem, né? Porque é um filho de Deus, se arrependeu dos seus caminhos, mesmo que ele não fosse, né? Ele poderia estar naquela igreja pelo ensino da palavra lá. Só que para ele se filiar à nossa igreja, ele teria que passar pelas águas novamente. Por quê? Para ele renunciar aos ensinos que estão fora dessa palavra. Amém? Aquele que já está, que a sua regra de fé é essa palavra, não precisa batizar de novo. Mas aqueles que a regra de fé é de João Batista, agora nós batizamos em nome de Jesus. Amém? Então, se tiver outra pessoa que passou pelas águas, mas não no nome de Jesus, ele tem que ser batizado de novo. Se ele tem, assim, uma regra de ensino, de doutrina, diferente dessa palavra, ele tem que renunciar àqueles ensinos para poder fazer parte da nossa linhagem. Amém? Era por isso que Jesus ele cumpriu a formalidade do batismo. Mas eu queria dizer para vocês o que é seguir o Mestre. Jesus, na palavra dele, a palavra do Senhor diz que nós poderemos fazer coisas maiores, iguais ou maiores que ele fez. Então, o discípulo, ele era treinado, ele era ensinado que tudo que o mestre fazia, ele poderia fazer. Ele é treinado para o quê? Ele era capaz de chegar nesse nível. Quando ele chegava nos seus 30 anos, que ele já tinha se formado, ele já era capaz de ser exatamente igual ao mestre. De poder fazer discípulo. De poder passar para outra pessoa aquilo que ele aprendeu do seu mestre. E eu queria dizer para vocês uma passagem bíblica muito interessante, que às vezes não entendemos, ou entendemos de forma errada, ou não tão clara, que nem eu vou passar para vocês. Você lembra aquela passagem que Jesus, os discípulos foram à frente no barquinho e Jesus ficou orando no monte e depois foi até os seus discípulos por cima da água? Muito conhecida, né? Jesus andando sobre as águas. Os discípulos se apavoraram. Quem é? Fantasma, né? Jesus falou assim, calma, sou teu mestre, né? Aí Pedro falou o seguinte, Jesus, se é tu, peça que eu vá até aí. Normalmente, você poderia pensar, que Pedro ousado, né? Como ele vai querer andar sobre as águas? Quem ele pensa que é? Ele pensa exatamente o que ele deveria pensar. Que um discípulo é capaz de fazer exatamente o que o mestre faz. Se Jesus era o mestre e estava ensinando que ele poderia ser igual a ele, então Pedro falou assim, então se eu sou seu discípulo e o Senhor é o meu mestre, peça que eu vá até o Senhor. Aí Jesus falou assim, venha. Aceito.
é plenamente de direito que você venha. Não é nenhum absurdo que você está me pedindo, venha. E Pedro foi sobre as águas. E ele fez exatamente o que Jesus fez. Mas aí Pedro afundou. Aí, o que é que nós aprendemos na palavra? Ou então alguém pensa, por que Pedro afundou? Porque ele não teve fé no Senhor Jesus. Pelo contrário. Pedro sabia muito bem quem era Jesus, que ele era o mestre, tanto é que ele pediu, se tu és o mestre, fala que eu vá até ti, que eu vou, não é? E Jesus falou, venha. Então ele sabia perfeitamente que Jesus era o mestre. Quem era Jesus? O que ele não sabia é que ele poderia ser igual a Jesus. Ele não sabia, não acreditou. Porque se ele tivesse acreditado que não somente ele poderia ser como ele tinha condições de manter sobre as águas, ele não teria afundado. Então esse é o grande problema dos seguidores, dos discípulos de Jesus. É não acreditar que é capaz de fazer obras iguais ou maiores. Não que não sejam capazes. E se você vê, muitas vezes, Jesus irritado com seus discípulos, Jesus bravos com seus discípulos que não conseguiram expulsar demônios. Até quando? Naquela tempestade que eles vão acordar Jesus, né? Jesus, acorda, o barco vai virar. E até quando? Essas pequenas fé. Então Jesus não está irado que eles não são capazes. Escuta bem, Jesus está irado porque eles não acreditam que são capazes. É essa a história. É que nem você com seu filho. Você sabe que o seu filho é capaz, mas ele tem medo e não vai. Você fica bem que você consegue, não é assim? Você não acredita que seu filho é capaz? Mas é ele que não acredita que é capaz. Assim, Deus às vezes fica irado conosco, não porque nós não sejamos capazes, mas porque nós não acreditamos que nós somos capazes. E Deus, a palavra de Deus fala assim, não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Então, nisto é que está a palavra de hoje, que Jesus acredita em mim e em você, para nós cumprirmos esse ID. Que nós somos capazes de orar e curar enfermos. Que nós somos capazes de orar e expulsar demônios. Que nós somos capazes, no nome dele, de fazer milagres. E eu creio que aqui na nossa igreja, aqui, assim como eu tive a oportunidade, a minha esposa teve a oportunidade de orar e pessoas ser curadas, milagres acontecerem, eu creio que aqui também tem pessoas que já testemunhou milagre, Deus usando você, mas não é eu que sou capaz, é Deus que nos faz capazes. Então não é pensar que eu sou mais importante, que eu sou isso, não. É entender que Deus nos chamou para um propósito, o ide, fazei discípulos. Né? Então a palavra diz, não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e dei frutos, e fruto que permaneça. Então por que nós não acreditamos que nós vamos falar e a pessoa vai ser tocada, nós nem abrimos a boca. Nós não falamos do Evangelho de Jesus, nós não falamos o que Deus tem feito na nossa vida, na nossa casa. Lembra-se que estava lá em Deuteronômio, melhor, em Gênesis 18, olha só lá atrás o que Deus ensinou ao seu povo. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa e depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor. Eu escolhi. Primeiramente, nós temos a nossa casa. Nós temos que acreditar que os da nossa casa é responsabilidade nossa, porque Pedro nos chamou, né? A palavra de Deus está lá em Pedro, fala o seguinte, é sacerdócio real, nação santa, povo eleito, de propriedade exclusiva de Deus, para as boas obras. Então, quando nós não acreditamos nisso, nós não abrimos a boca, nós não fazemos a obra de Deus, nós não somos capazes de provocar uma conversa para que a pessoa desperte a fé da pessoa. Então, nisto, nós temos que entender a palavra de hoje, né? Jesus, ele está chamando. O seu ministério, ele quebra padrões, porque ele não vai atrás dos sábios, não vai atrás dos pastores, dos apóstolos, não, ele vai atrás de pescadores.
dos improváveis. Pessoa que a vida inteira falou assim, olha, eu não fui escolhido lá atrás, eu fui rejeitado, e Jesus veio e me elegeu. Coisa mais linda, irmão, é quando você vai numa igreja, uma cidade, né, das igrejas mais humildes, você vê assim pessoas que às vezes nem a sabe ler, mas ela lê a Bíblia. Já viram isso? Pessoas que não têm cultura nenhuma, mas Deus usa da mesma forma, com o mesmo poder. Então, às vezes, a gente precisa ficar achando que nós temos que ser o doutorado, temos que ter aqui mestre nisso, mestre naquilo, para Deus usar. Deus só quer que a gente acredite que Ele acredita em nós. Que Deus acredita em nós, é nós que nós não acreditamos em nós. Então, quando nós falamos aqui, Jesus, Ele vai chamar os improváveis. Eu, você, cada um de nós aqui, tenho certeza que em algum momento eu achei que eu era improvável para falar a palavra de Deus. Né? Ter aberto uma igreja, um ministério para mim, há tempos atrás, falei assim, como eu falei uma vez, né? Deus me livre, né? Que eu não tinha a noção que Deus pudesse usar para a gente estar à frente de um ministério. Igualmente você não imagina o que Deus espera de cada um de nós. E quando Deus chama, Ele capacita. Então o problema das pessoas, o problema da igreja de Jesus, não é não ter capacidade, é não acreditar que tem a capacidade. Não pelo que é, mas pelo que Deus faz. É pela graça. É porque Deus, Ele envia o Espírito Santo. Eu tenho aquela passagem de João e Tiago, que eles vão na sinagoga, logo depois do Pentecoste, e eles então, eram assim, tímidos. Os discípulos de Jesus, assim que Jesus morreu, qual que foi a primeira reação de Pedro? O mestre morreu, agora o que vamos ser nós? Nós tínhamos toda a esperança que ele ia inaugurar o reino de Deus aqui, que nós íamos ser ministros, íamos ser pessoas governantes do reino de Deus, agora o mestre morreu, o que nós vamos ser? Nada. Então, vamos voltar para a vida anterior, vamos pescar. E Jesus aparece para eles, né? Chega lá, os três e tal, ele levou um grupo com eles. Então, Jesus fala assim, Pedro, né, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Por 3 vezes Jesus perguntou, então, apacente as minhas ovelhas. Então, às vezes, nós falamos que nós amamos a Deus, mas às vezes as nossas ovelhas são a própria pessoal da nossa casa, que a gente não leva a palavra de Deus. Então, nós temos que apacentar nossas ovelhas, se nós amamos a Deus. Nós temos que avançar como igreja. E hoje, na oração de intercessão, o Senhor trouxe a palavra que a igreja é da porta para fora. Aqui, nós estamos aqui em adoração. Mas o ministério nosso começa da porta para fora. Quando nós chegamos em casa, quando nós não temos os irmãos perto da gente, para, glória a Deus, aleluia, né? É quando um pisa no calo do outro. É quando a gente tem que ter santidade, irmãos. É quando as pessoas veem a gente lá no emprego. Será que essa pessoa é a pessoa que está aqui na igreja? Ou muda a personalidade? É lógico que nós temos que termos assim, a direção de negócios, mas assim, o espírito é o mesmo. Quando você age em amor, Deus te dá sabedoria, até para você ser rude na hora que precisa ser rude, mas não mal, é diferente. O ser rude é assim, às vezes tem pessoas que não sabem falar não é verdade? E Jesus fala assim, sim, não, que passar disso, né, é do maligno. Então não pode. Então nós temos que ter disciplina na nossa vida, mas a nossa vida começa da porta para fora. Que essa palavra que nós estamos ministrando hoje, que Jesus fala que não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós. Eu queria que você recebesse essa palavra, saber que Deus tem um propósito no seu coração, para iluminar a sua vida, a sua família. E lembra a proposta. Para que tudo que você pedir em nome do Pai, Ele lhe conceda. Tudo que você pedir em nome de Jesus ao Pai, Ele te conceda. Ele te deu uma determinação. Ide e fazei discípulos. Vade e dei frutos. Fazer discípulo é trazer pessoas que vão ser espelho de Jesus.
Nós temos que lembrar, sempre como inspiração, aquela passagem tremenda que Paulo fala, eu não canso de falar ela, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, tá bem? Nós temos que falar, olha para mim, se você for igual a mim, você vai ser igual a Cristo. Aí as pessoas olham e vê defeitos, mas glória a Deus, fala assim, eu estou me esforçando, né? Mas Paulo, ele tem a ousadia de dizer, sede meus imitadores. Irmãos, que nem nós falamos aqui, né? Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em nossa vida, ele é fiel para cumpri-la. Nós estamos sendo transformados de glória em glória, né? Hoje, às vezes, nós não estamos prontos, mas nós estamos na direção. Nós estamos debaixo da palavra de Deus, debaixo do sangue de Jesus. Essa palavra hoje vem aqui quebrar barreiras, cadeias, que vem tirar, assim, impedimentos para você abrir os olhos e saber quem é você aos olhos de Deus, amém? Que você possa acreditar nisso. Então, 1 João 4,17, diz assim, nisso em nós aperfeiçoado o amor. Deixa eu ler nessa versão que está aqui na Bíblia, que nós seguimos. 1 João 4,17. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Pois, assim como Ele é, nós também somos nesse mundo, amém? Vou falar de novo. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Pois, assim como Jesus é, assim como Ele é, nós também somos nesse mundo. Então, irmãos, nós não somos nada menos, nada mais, nada menos do que embaixador de Cristo, eleitos para levar a palavra de Deus, eleitos para mudar, impactar a vida de outras pessoas, começar dentro de casa, da nossa família. Se você fala assim, mas eu ainda não estou preparado, então é só você tomar posse dessa palavra e falar, Senhor, a tua palavra é verdadeira, o Senhor zela para cumpri-la, e eu quero ver cumprido isso aqui. Então você vai tirar todo aquilo que impede de você ser isso aqui. Todo medo de você falar assim, olha, quem sou eu para abrir a boca? Mas é Deus que capacita. Nós não somos assim os sabedores, Deus escolhe os mais humildes para poder envergonhar os sábios, diz a palavra. Então, nós temos que pegar e acreditar no Senhor. Se Deus acredita em você, se você não acredita em Deus, você está desonrando a Deus, amém? Entenderam essa mensagem? Então, vamos encerrar a palavra, né? Bem mais cedo hoje. Mas, glória a Deus. Fica em pé. Vamos acreditando nessa palavra maravilhosa que Deus traz para mim e para você. Não foste vós que me escolhestes. Não foste vós que escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e os designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Você acredita nessa palavra? Amém? Então vamos orar, toma posse, segura essa palavra. Senhor, como igreja Batista da Família aqui em Osasco, Senhor Deus, como pastor dessa igreja, eu recebo essa palavra para mim e para cada irmão e irmã que no poder do Espírito Santo está tomando posse dessa palavra, porque não fosse nós que escolhemos a vós, mas vós escolheste a cada um de nós, mesmo nós tendo parecido pelos olhos das circunstâncias improváveis para ser usado para o teu reino, assim como eram os discípulos de Jesus. Jesus foi a cada um e transformou aqueles homens de pescadores em pescadores de alma. Pai, a palavra do Senhor tem vindo a nós, para nós acreditar na força do Evangelho,